The Faithful, nova série emocionante que vai conquistar seu coração com 6 episódios na Netflix. O som profundo e ancestral de uma coisa ecoando pelas dunas do deserto, misturado ao soprar constante do vento que move as areias e o choro suave de um recém-nascido. Lentamente ouve-se o crepitar de uma fogueira sob um céu estrelado e o tilintar de joias antigas. A música de suspense e drama épico começa com notas de flauta e cordas dramáticas crescendo, evoluindo para um coral orquestral emocionante e grandioso. A voz narrativa marcante, profunda, madura e cheia de sensibilidade de Sarai ecoa. As escrituras muitas vezes lembram os nomes dos patriarcas, as guerras que travamos e os altares que erguemos no topo das montanhas. Mas a verdadeira fundação das nações nasceu no silêncio das nossas tendas, nas dores do nosso parto e no clamor secreto das nossas orações. Nós somos as mulheres dos Gênesis: Sarai, Agar, Rebeca, Lia e Raquel. Nós cruzamos os desertos, enfrentamos faraós, choramos em silêncio pela esterilidade e sangramos pelo futuro dos nossos filhos. O chamado divino mudou o destino dos nossos maridos, mas foi a nossa fé e a nossa carne que tornaram a promessa eterna. A música atinge o ápice com acordes épicos e emocionantes, estabelecendo imediatamente uma atmosfera de drama histórico, conflito íntimos e de pura emoção. Gente, se você gosta de séries que te emocionam, que também te dá aquela parte que você acredita em alguma coisa, que se você tem fé, você vai gostar, ou se você não tem fé, você não acredita em nenhuma religião, você pode assistir porque é uma boa história que com certeza você vai gostar, né? E o que você faria se a sua vida, a sua segurança e o futuro de toda a sua linhagem fossem transformados radicalmente por um chamado divino invisível recebido pelo seu marido, forçando a abandonar o conforto de seu lar para caminhar rumo ao desconhecido? O que você faria? Escreve aqui pra gente nos comentários. Para as 5 mulheres extraordinárias cujas as trajetórias moldaram as narrativas do livro do Gênesis, a maternidade, a liderança familiar e a sobrevivência em um mundo antigo brutal transformaram-se em um autêntico teste de resiliência. Gente, que legal, hein? E devoção. Quando os relatos bíblicos tradicionais ganham uma nova roupagem focada exclusivamente no olhar, nas dores e na coragem dessas matriarcas, os dramas de alcova, as promessas quebradas na calada da noite, as rivalidades entre as irmãs e as intervenções celestiais assumem o centro dos holofotes. Como Sarai, Agar, Rebeca, Lia e Raquel enfrentaram seus maiores medos para dar à luz a história de povos inteiros, como isso? Então, se você quer saber, prepare-se para uma análise minuciosa, detalhada, emocionante e profundamente tocante sobre o espetacular, a nova série que está dominando a Netflix, que se chama The Faithful, a nova superprodução de drama histórico e espiritual que acabou de estrear conquistando o público global e já está bombando com força total no topo do catálogo da Netflix. A nova sofisticada, arrebatadora produção antológica que está dominando as redes sociais e emocionando os apaixonados por narrativas de época do streaming é a aclamada série The Faithful, destacando-se por seu roteiro afiado e sensível. A obra reconta as passagens mais célebres do primeiro livro sem perder à vista a complexidade psicológica e a força das mulheres que muitas vezes ficaram em segundo plano nas narrativas tradicionais. Contando com atuações magistrais de enorme carga dramática de um elenco de prestígio internacional liderado por Minnie Driver, como a imponente Sarai, e o veterano Jeffrey Donovan e a talentosa Natasha Karan. A série utiliza uma fotografia impecável de tons desérticos e dourados,
para emoldurar uma trama densa de sacrifício, luto, inveja e reconciliação, e milagres cotidianos, onde cada episódio funciona como uma jornada de autodescoberta e muita fé. Então, se você gosta de séries que te emociona, que te traga muitas coisas boas, sensações de querer assistir um episódio atrás do outro, então vem com a gente para saber mais detalhes. Então já aperta o dedo no gostei se ainda não apertou, hype o vídeo se não hypou, também se inscreve no canal se não for inscrito. E a estrutura narrativa de The Faithful inicia sua jornada focando no casal que deu origem à grande promessa. Sarai vê sua vida pacata ser chacoalhada quando seu marido recebe uma ordem divina para deixar tudo para trás. E o roteiro constrói com perfeição o peso dessa decisão, que é caminhar sob o sol escaldante em uma peregrinação incerta rumo ao Egito. No entanto, o verdadeiro ponto de virada dramático acontece quando a caravana atinge as terras do rio Nilo. Atraído pela beleza, pela dignidade de Sarai, o poderoso faraó a toma à força como sua esposa, jogando a protagonista em um poço de isolamento, humilhação e perigo dentro dos palácios pagões, onde ela precisa se apegar à sua fé silenciosa para sobreviver à opressão antes de ser libertada por pragas divinas. Olha só que legal, hein, gente? Já começa com uma emoção muito forte aqui, né? E o conflito feminino se intensifica de forma avassaladora no segundo episódio, com introdução de Agar. Diante de aparente esterilidade de Sarai, um pacto doloroso é selado para garantir a descendência da família. Mas quando a jovem Agar percebe que a vida crescendo em seu ventre, o apego materno fala mais alto do que o dever social. Sentindo-se ameaçada e orgulhosa, ela quebra sua promessa a Sarai e foge desesperada durante a calada da noite para a imensidão do deserto, onde o calor e a sede parecem decretar o seu fim. É nessa solidão das areias que o roteiro entrega uma das cenas mais belas e impactantes da temporada. Uma intervenção divina direta e consoladora que obriga Agar a retornar, transformando o seu medo em uma promessa de que seu filho também seria pai de uma grande nação. Olha só, então, será que ela voltou ou não? E é muito legal, né? Você que acredita nas religiões, em livros religiosos, vai adorar com certeza. Que você também que não acredita também vai adorar com certeza. Quantos filmes aí, séries que você assiste de ficção científica ou de ficção e gosta? Então, você que não acredita, assista como se fosse uma série de ficção para você. E você que tem fé e acredita aí no poder, né, da sua fé. Muito interessante, então aperta o dedo no gostei se você ainda não apertou, que vem mais coisa aí, tá? O segundo bloco da temporada avança no tempo para nos apresentar a fascinante história de Rebeca. A jovem vê sua rotina mudar por completo após um encontro místico e premonitório perto de um poço com uma mensagem de um mensageiro, um anjo enviado de terras distantes. Ciente do peso espiritual de sua escolha, ela aceita cruzar as terras áridas para se casar com Isaac, o filho de sua tia Sarai. A série brilha ao mostrar o amadurecimento de Rebeca, que deixa de ser uma jovem sonhadora para se transformar na líder espiritual de sua tenda, lidando com um marido envelhecido e cego e com as pressões de uma profecia que paira sobre a sua descendência. A tensão familiar explode em níveis muito altos quando Rebeca dá à luz aos gêmeos Jacó e Esaú. Isso mesmo, 2 irmãos gêmeos. Conforme os meninos crescem, as diferenças de personalidade geram uma divisão profunda no clã. Movido pela certeza de uma profecia divina recebida durante a gravidez, Rebeca arquiteta um plano ousado
e moralmente complexo. Ela manipula os acontecimentos e usa disfarces para fazer com que o fragilizado Isaac dê a bênção patriarcal suprema a Jacó, o filho mais cerebral e voltado ao espírito, em detrimento de Esaú, o irmão mais bruto, caçador e impetuoso. Esse confronto de lealdades e artimanhas coloca a estabilidade da família em xeque, forçando Jacó a fugir para salvar a própria vida após a ira de seu irmão se despertar. Gente, então, o irmão ficou ali com ciúmes, talvez, ficou com raiva, porque ele queria ser o líder ali, talvez, e no caso, Jacó estava sendo escolhido, talvez. Daí ele ficou com muita raiva. Daí o irmão talvez seria capaz de matar o outro irmão, será? A gente vai saber conforme a história vai ser contada aqui. E se você está gostando, ainda não apertou o dedo no gostei, aperta que vale a pena, gente, e ajuda o nosso canal. E se você sabe, deixa nos comentários aqui falando o que você sabe sobre essa história, tá bom? E os episódios finais da temporada nos transportam para o drama mais íntimo, doloroso e viciante da série. A rivalidade e o amor compartilhado na casa de Labão. Buscando refúgio da fúria de seu irmão, Jacó chega às terras da família de Lia. Inicialmente, a irmã mais velha acredita que finalmente encontrou o amor em um marido que validaria o seu valor diante a comunidade. No entanto, o roteiro cria uma quebra emocional devastadora quando Jacó, após ser enganado no casamento, confessa com total honestidade que o seu coração pertence única e exclusivamente a Raquel, a irmã mais nova e radiante de Lia. Nossa, então no caso aqui ele ia casar com uma irmã e gosta da outra. Mais rivalidade, hein, gente? O embate silencioso entre as duas irmãs é retratado com uma profundidade dramática raramente vista em produções do gênero. Enquanto Lia encontra consolo e poder político ao dar à luz consecutivamente aos primeiros filhos, homens de Jacó, Raquel é consumida por uma tristeza avassaladora, isolamento e uma inveja corrosiva devido à sua aparente infertilidade. O quarto e quinto episódio explodem a dor de Raquel, que se vê sua beleza e o amor do seu marido parecem ser insuficientes diante das tendas cheias de crianças de sua irmã. É através do desespero absoluto que Raquel abandona as rivalidades humanas e recorre às orações profundas e sacrifícios pessoais, clamando aos céus por um milagre que mude a sua sorte e traga paz ao seu coração atribulado. Gente, ela queria ter filho e não podia, né? E a irmã tendo vários filhos ali na tenda da irmã com várias crianças e ela não tendo, né? Mas você consegue ser feliz com o amor do seu marido ou da sua mulher, você também consegue ser feliz com o amor próprio também, né, gente? Eu acho que vamos entender também o que vai acontecer aqui, se ela vai receber esse milagre também ou não. E se você tá gostando, aperta o dedo no gostei se ainda não apertou, tá, gente? É muito importante. Hype o vídeo se você ainda não hypou. Você pode hypar de graça algumas vezes e depois você pode hypar também com joias. Se você gosta do nosso canal e vale a pena hypar com joias, vale a pena e coloca um crédito e um dinheirinho para hypar com joias, que assim você ajuda o nosso canal se você quiser também, tá? Vamos lá, Lia, você olha para os seus filhos correndo pela tenda e acha que conquistou o coração de Jacó através do sangue e o dever? Mas você e o nosso pai sabem que o pacto que nos uniu nasceu de uma mentira na noite de núpcias. O personagem da Minnie Driver iniciou essa caminhada de fé no deserto para que nós estivéssemos aqui hoje. E o roteiro de The Faithful da Netflix não vai nos deixar destruir a promessa por causa de ciúmes. Eu passei anos encarando a minha esterilidade, chorando enquanto ouvia as suas canções de parto e implorando aos céus por um milagre no meu ventre.
A Agar fugiu e teve que voltar. A Rebeca teve que escolher entre seus próprios filhos e agora sou eu quem precisa dobrar os joelhos na areia. Jacó pode me amar com toda a sua alma, mas eu não quero apenas o amor de um homem. Eu quero a resposta do Deus. Minhas orações foram ouvidas, minha irmã, e a minha descendência vai mudar o mundo, queira você ou não. Olha só, então será que ela engravidou? Conseguiu, gente, um milagre? Gente, tomara que sim, né? Mas muitas mulheres aí que não conseguem ter filhos, ou homens também que não conseguem, são felizes adotando também, né? Adotar também é lindo, tem muitas crianças que precisam ser adotadas. E tem muitas burocracias para as crianças serem adotadas, é muito difícil. E é muito bom quem consegue adotar e criar uma criança que poderia estar perdida no mundo, não é verdade? Escreve aqui pra gente se você gosta dessas pessoas, dessas mães, desses pais que amam filhos, né? Que conseguiram criar um amor, né? Apesar de não ter vindo deles, a genética deles, né? Eles criaram um amor por uma outra criança. Isso pra mim é muito genuíno também. E por que The Faithful é a série muito impactante do momento que fez milhões de pessoas assistirem, independente de religião? Se você é fã apaixonado por dramas históricos de grande escala, narrativas espirituais ricas em detalhes psicológicos e tramas que explodem à força, os dilemas morais e os laços familiares de mulheres pioneiras no estilo de The Red Tent ou de The Chosen, Os Combatentes ou Reis. Essas minisséries são parecidas, mas essa minissérie aqui se destaca por esses 4 motivos pilares fundamentais que eu irei falar pra você, tá, gente? Esses motivos aqui com certeza irão fazer você querer assistir ainda mais essa série. O primeiro motivo é a perspectiva feminina inédita. Focar as narrativas das matriarcas do Gênesis humaniza as paisagens bíblicas, mostrando que, por trás dos grandes eventos históricos, existiam mulheres reais enfrentando medos, solidão, injustiças e pressões sociais imensas. Muito legal, porque muitas histórias, né, são faladas em referente aos homens, o que eles conquistaram, ou os filhos dessas mulheres aqui, né? Aqui tá retratando a parte das mulheres que deram luz a esses homens, né? Muito legal. O segundo motivo é o retorno triunfal de Minnie Driver. A atriz entrega uma das atuações mais imponentes e viscerais de sua carreira, como Sarai, transmitindo a dignidade de uma rainha do deserto que precisa lidar com a dor da espera e os perigos do Egito. Muito legal, né, gente? Aqui essa série ela tem uma transição, né, de ação, drama, com muita emoção e suspense também, né? Com uma parte muito boa, né, de religião também para quem tem religião e muita boa para quem acredita que isso aqui é uma ficção também. Muito legal mesmo. Então, para essas duas pessoas, esses dois estilos, vale a pena assistir. E o terceiro motivo é a complexidade moral sem julgamentos. O roteiro não transforma Rebeca ou Lia em vilãs. Ele contextualiza suas ações e manipulações como táticas desertas de sobrevivências e cumprimento de propósitos divinos em uma sociedade patriarcal. E o quarto motivo e último motivo que com certeza vai fazer você assistir. Mas antes desse motivo eu quero que você aperte o dedo no gostei se ainda não apertou, tá, gente? E escreve aqui se está gostando. Estou gostando. Obrigado pela indicação. Escreve aqui nos comentários. Qualidade cinematográfica e trilha sonora. Esse motivo vai fazer você ter uma emoção maior nessa série. A direção artística reconstrói o mundo antigo com um realismo impressionante, fugindo de caricaturas teatrais e apostando em uma trilha musical comovente que ressalta o tom místico e espiritual dessa obra, que vai te fazer emocionar ainda mais. E tudo converge para um clímax emocionante do último episódio da temporada, onde as trajetórias de sacrifício dessas mulheres se consolidam na formação das 12 tribos. Diante das dores do parto tardio de Raquel e do amadurecimento das linhas de Lia e Rebeca, as
Protagonistas compreendem que existe apenas uma saída para manter a família unida e proteger a promessa divina contra as ameaças das nações vizinhas. Elas deixam de lado as antigas mágoas, as disputas de preferência e os ciúmes do passado para selar um pacto de silêncio, proteção mútua e educação espiritual para os seus filhos. E a resolução da primeira temporada de The Faithful entrega uma cartaz dramático, inteligente, dolorosa, poética e de altíssimo nível. A série consegue amarrar os dramas de alcova e as intrigas familiares com aquela energia contagiante de superação espiritual que faz o espectador refletir sobre o peso de suas próprias escolhas e o valor da perseverança. E nenhuma daquelas mulheres precisou empunhar uma espada no campo de batalha para ser reconhecida como uma guerreira. Pelo contrário, elas usaram a resiliência, a sabedoria e a fé como uma das suas maiores armas de liderança, deixando as portas abertas para o nascimento de uma nova era. Olha que legal, né, gente? É verdade, você tem que acreditar nas coisas, né? A fé não é questão de religião, a fé é uma questão de você acreditar em alguma coisa. Até a ciência que fala que não existe religião e tudo mais, não existe Deus e tudo mais, a ciência tem fé. Para o cara fazer algo para a ciência ou fazer algo para a tecnologia, que seja para alguma coisa, ele precisa acreditar que aquilo vai funcionar. Isso nada mais é que uma fé, né? Você está colocando uma crença em algo que não existe. Aí depois ele conquista aquilo, né? Ele consegue, né, o objetivo dele, aí deixa de ser algo que é uma crença, porque ele se concretiza, né? Muito legal. Então até a ciência, né? A ciência nasce, né, na base da fé. Muito interessante isso. E no final das contas, The Faithful entrega muito mais do que um excelente drama de época para entreter as suas noites de maratona. A produção funciona como uma homenagem linda, necessária e inspiradora sobre como a força de vontade e a integridade espiritual podem florescer nos ambientes mais áridos e improváveis do mundo. As mulheres do Gênesis provaram nas areias do deserto que a verdadeira sabedoria e o amor ao próximo são os maiores legados que alguém pode deixar para a posteridade. Muito legal, isso é verdade, né? Se você fizer, né, deixar uma educação para o seu filho, fazer ele amar as pessoas, ter mais educação às pessoas, o mundo com certeza vai ser melhor. As tendas foram erguidas, as rivalidades encontraram o perdão através do nascimento e as águas do poço testemunharam o cumprimento de promessas e milagres, deixando a certeza absoluta de que as histórias daqueles que têm fé nunca deixam de ser escrita. Olha que legal, que lindo, hein, gente? Então, se você gosta de séries emocionantes, séries de época, assista essa série, vá lá e abra mesmo o seu aplicativo agora da Netflix aí no seu celular, na sua televisão, no seu notebook, no seu tablet. Não importa o tamanho da tela do seu celular ou do seu notebook, da sua televisão de 25, de 45, de 32, de 55, de 70, não importa o tamanho. Importa que você abra, diminua as luzes do seu ambiente, encante-se com a atuação espetacular de Minnie Driver e Jeffrey Donovan e Natasha Karen e assista The Faithful. Hoje mesmo, só fica uma recomendação de suspense. Preste muita atenção nas promessas feitas na escuridão do deserto, porque elas costumam carregar o peso do destino de gerações inteiras. A tenda foi fechada, a bênção foi dada. Você teria coragem de Rebeca para desafiar as regras e garantir o cumprimento de uma profecia? Se você acredita em alguma coisa, você vai até o fim, independente de religião ou não? Escreve aqui pra gente. É isso que essa série deixa a reflexão.
Se você acredita em algo, vai lá e aposta todas as suas fichas nisso, tente, dê o seu máximo para conseguir aquilo, né? E essa é a indicação do canal Sobretudo de hoje. Espero que vocês gostem dessa super série. E lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist chamada Vídeos do Momento, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E se vocês gostarem de alguma indicação, não esqueça de deixar um comentário falando o que você achou do nosso vídeo. E também, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, aperta o dedo no gostei, ativa o sininho de notificações, hype o vídeo e, se puder, seja membro do nosso canal, tá bom, gente? E é isso. O canal, sobretudo, agradece muito a sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. What?